Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniela e hoje na nossa aula de português nós vamos falar sobre narrador e descrição em um conto. Vamos lá? Quem é o narrador? Dica: narrador é alguém que conta uma história e quase sempre sabe tudo sobre o enredo e sobre as personagens, conhecendo as emoções e os pensamentos delas. Então, o narrador, pessoal, é a pessoa que criou aquela história, é quem está contando a história. Então, essa pessoa, ela conhece todos os detalhes dos personagens, dos lugares onde acontecem aquela história, dos objetos que fazem parte daquele cenário e até das emoções dos personagens. Características do conto. O conto, que se caracteriza por ser uma narrativa curta, apresenta poucos personagens. No início da história, o narrador apresenta os fatos iniciais, os personagens e, na maioria das vezes, onde a história acontece. Então, no início, ele vai apresentar quem faz parte da história e onde essa história acontece. Então, ele vai apresentar os lugares e o cenário. No meio da história acontece uma complicação. É o momento mais tenso da narrativa, a parte do conto em que algo começa a acontecer e os leitores ficam querendo saber o que irá ocorrer depois. Então, no meio da história, vai ter uma complicação, algo que precisa se resolver, como por exemplo no conto do Soldadinho de Chumbo, do Hans Christian Andersen. Esse ponto do meio da história em que acontece uma complicação é quando o soldadinho é engolido por um peixe, né? O final do conto pode trazer a solução da complicação. Pode ser triste, alegre, engraçado, trágico, etc. Ou pode ser um final livre, aberto para a nossa imaginação. E esse conto, né, do Soldadinho de Chumbo, ele tem no final a solução para o problema do soldadinho que queria ficar com a bailarina. E foi um final triste, né? Foi uma solução triste. Os dois derreteram na lareira, né? O que é descrever? Quando são bem feitas, descrições permitem que o leitor imagine com perfeição o local e a pessoa que está sendo descrita. É como uma foto com palavras. Então, o que eu acabei de explicar para vocês, quando a descrição, né, a gente lê ou a gente escuta uma descrição, a gente consegue imaginar aquele lugar, aquela pessoa, o objeto, ou um animal, aquela situação, né? Isso quando a descrição é bem feita, quando ela é bem detalhada, quando a gente conta todos os detalhes do que está acontecendo ou de como uma pessoa é, como um lugar é. O que é descrever? Descrever é a apresentação das características dos seres animados e inanimados, de objetos, ambientes, paisagens e processos, que são as ações, né? Aqui fala sobre seres animados e inanimados, gente. O que é esses seres animados e inanimados? Os seres animados são aqueles que têm vida, né? São os animais, as pessoas. E os seres inanimados são aqueles que não têm vida, são os objetos, né? Uma pedra, um banco, uma casa. Então, a descrição, ela vai descrever tanto os seres animados como os inanimados. E também ambientes, paisagens e processos, que é a ação, o que está acontecendo. Descrevendo um personagem. Essa é a capa do livro Menina Bonita do Laço de Fita, que é um livro da Ana Maria Machado, que é uma autora muito importante da literatura brasileira, que escrevia para crianças. E esse livro, ele traz uma descrição muito detalhada da menina, que é da menina e do coelho, que são os personagens principais dessa história. Então vamos ler o trecho dessa história onde tem a descrição desses dois personagens. Era uma vez uma menina linda, linda.
Os olhos pareciam duas azeitonas pretas brilhantes, os cabelos enroladinhos e bem negros. A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da pantera negra na chuva. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com laços de fitas coloridas. Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África ou uma fada do reino do luar. E havia um coelho bem branquinho, com olhos vermelhos e focinho nervoso sempre tremelicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto na vida e pensava: ah, quando eu casar, quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela. Então, pessoal, como a gente pode ver aqui nesse texto, né, a descrição que a autora faz aqui da menina, né, dos olhos que pareciam azeitonas pretas, os cabelos enroladinhos e negros, a pele escura e lustrosa, né, e o jeito que a mãe fazia trancinhas no cabelo dela e enfeitava com laços de fita. E fala também sobre o coelho, que tinha um coelho bem branquinho, dos olhos vermelhos, com focinho sempre tremelicando. E uma das características do conto é que o narrador, ele descreve tanto as características físicas quanto as emoções e os pensamentos dos personagens. Olha aqui esse trecho, olha. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto na vida. Então, a gente sente que o narrador, ele conhece até o que o coelho pensa, até o que o coelho acha da menina, né? Então, o narrador é alguém que consegue passar pra gente essa descrição, né? Essa descrição dos personagens de uma forma muito detalhada, tanto as características físicas quanto aquelas que são as emoções, né, dos personagens. O soldadinho de chumbo. Esse trecho tirado da nossa apostila, ele vem mostrando como o autor, né, do conto, ele descreve a bailarina. Esse texto foi adaptado, mas como a gente sabe, o autor é o Hans Christian Andersen. Então, a descrição que ele faz da bailarina é a seguinte: seu lindo rosto era emoldurado por longos cabelos negros, presos por uma tiara enfeitada com uma pequenina pedra azul. Aquela atraente bailarina mantinha os braços erguidos sobre a cabeça e uma das pernas tão dobradas para trás que acabava escondida pela saia de tule. Então, a descrição que ele faz é perfeita. Ele fala aqui pra gente da tiara com uma minúscula pedra azul, os cabelos negros, os braços acima da cabeça, a perna muito dobrada para trás. Então ele descreve a bailarina e nós conseguimos imaginar exatamente esta imagem aqui, né, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido essas duas características do conto, que é o conto tem sempre um narrador e o conto sempre vai descrever os personagens, tá? Então agora nós vamos para a plataforma fazer as atividades a respeito do conto. Um abraço e até a próxima aula.